E a grande verdade é que estudar precisa ser um hábito desenvolvido e treinado com técnica, com estratégia, para que de fato isso possa fazer parte da sua vida. Pessoal, eu sou um profissional que acredito demais no poder do estudo, demais no poder do trabalho. Eu acredito que essas duas coisas têm de verdade o poder de transformar vidas. Quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu sou um profissional que saí da periferia de Fortaleza, sem ter parentes na área contábil, sem ter parentes sequer graduados, formados, e através do estudo, através do trabalho, eu tive a oportunidade de fazer 2 graduações, mestrado, doutorado, especializações, 2 pós-doutorados, estudar fora do Brasil, e isso tudo foi fruto de trabalho, de dedicação e de empenho. Com a contabilidade e com o direito tributário, eu consegui realizar praticamente todos os meus sonhos. Sonhos de dar uma vida confortável para minha família, de conhecer o mundo, de também vivenciar a prosperidade e a realização pessoal e profissional. Mas tudo isso fruto do estudo e da dedicação. Só que estudar não é algo que você nasce com uma predisposição. A gente tem diariamente relatos de pessoas que passaram em concurso ou de pessoas que desenvolveram e desenvolvem o hábito de estudar diariamente, e a gente normalmente pensa o seguinte: isso não é para mim, estudar é chato, eu não consigo, eu já tentei de tudo. Mas na verdade, pessoal, estudar precisa ser encarado como um exercício diário, um hábito. Você precisa aprender a estudar. Vamos lá. Eu quero que você pense comigo e me responda. Quantos de vocês já ficaram horas e horas estudando e depois sentiram que não aprenderam nada? Seja assistindo aulas e mais videoaulas, seja lendo os materiais, lendo livros, e aí você estuda, você até senta, dedica, passa ali 3 horas às vezes, mas no final fica com aquele sentimento forte de que nada foi absorvido. É exatamente com o propósito de quebrar isso, com algumas técnicas, que eu pensei muito nesse conteúdo. O objetivo aqui é transformar vocês em estudantes mais eficientes, aprendendo não apenas o que vocês devem estudar, mas principalmente como estudar. Como que eu vou conseguir estudar de forma mais produtiva? Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existem alguns vilões que vão atrapalhar a produtividade dos nossos estudos. E quem são esses vilões? Primeiro deles, as redes sociais. As redes sociais, pessoal, elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Elas podem ser usadas para que você possa ter acesso a conteúdos relacionados à sua área, para que você possa se conectar com profissionais de sucesso no seu meio. Porém, elas também podem atrapalhar você, servindo como uma distração, servindo como algo que rouba o seu tempo. Uma única notificação pode quebrar completamente a sua concentração. Então, as redes sociais, nós precisamos identificá-las como vilões. Porém, pessoal, daqui a pouco eu vou mostrar quais são os meios que eu utilizo para quebrar, para superar esses obstáculos, tá? Um segundo vilão que precisa ser vencido é a procrastinação. E aí, pessoal, é interessante, né? Porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que acreditam que eu sou um verdadeiro super-herói, que acreditam que no meu dia a dia as redes sociais não atrapalham, que acreditam que eu não sou um procrastinador, que acreditam que eu não tenho dificuldade na gestão de tempo. Mas a verdade, pessoal, é que eu enfrento também todos esses desafios. Só que eu fui treinando e executando ao longo do tempo algumas estratégias exatamente para impedir que esses vilões atrapalhem a minha produtividade. E a procrastinação, ela acaba sendo um mecanismo de defesa do nosso cérebro contra tarefas que são consideradas difíceis.
Então imagina, você adquire um curso, vamos supor, o Dominando a Reforma Tributária, que é um curso que tem muito conteúdo, tem muitas videoaulas, tem muitos materiais. Aí quando você começa a estudar, eu falo que existe a Emenda Constitucional 132 com 29 páginas. Falo que existe a Lei Complementar 214, que possui 544 artigos. Então, nessa hora, o seu cérebro assimila essas informações e diz: meu irmão, estudar isso tudo aqui vai ser uma tarefa gigantesca, vai ser um trabalho muito difícil. Então, como mecanismo de defesa, ele começa a adiar, a procrastinar, a deixar isso para depois. Mas você não pode ser vencido por esse vilão, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que nós vamos fazer para superar esses obstáculos. E o terceiro grande vilão, que é possível de ser identificado, e isso aqui, tá, pessoal? É óbvio que eu extraio um pouco da minha própria percepção pessoal, né? Profissional, por lidar com muitos estudantes, por lidar com muitos profissionais, mas esse conteúdo aqui que eu estou trazendo para vocês é oriundo de vários estudos, tá? É oriundo de vários estudos. Eu li livros sobre gestão de tempo da Harvard Business School, li livros sobre procrastinação, como, por exemplo, Nação Dopamina, que trata muito sobre isso. Li livros sobre técnicas de estudos, tá? Tudo isso, todo esse material que eu estou compartilhando com vocês é oriundo de vários e vários estudos sobre técnicas e ferramentas de estudos, exatamente com o propósito de aprimorar estratégias de estudos, tá? Estratégias de estudos. Quanto à questão de tempo, é importante entender que sem planejamento você vai estudar muito, mas vai aprender pouco. Pessoal, uma coisa que eu bato na tecla já há algum tempo, alguns de vocês já devem ter ouvido eu falar sobre isso, é que, por mais contraintuitivo que pareça, só estudar não resolve. Por mais contraintuitivo que pareça, só estudar não resolve. Se você não tiver planejamento, se você não tiver um roteiro e se você não tiver a orientação adequada, você vai gastar energia, gastar tempo e vai aprender pouco, tá? Agora vamos lá. Quais são os meios para a gente superar esses obstáculos? Pessoal, existe aqui um checklist que é importantíssimo, tá? Esse checklist precisa ser a nossa base. Eles são as dicas fundamentais para você começar a aprimorar os seus estudos. Daqui a pouco eu vou para as técnicas, tá? Aqui são alguns conselhos de como você vai superar esses obstáculos dos vilões, da rede social, da procrastinação, da gestão de tempo, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é encontrar o melhor ambiente. O seu ambiente é uma espécie de segundo cérebro. Se o seu ambiente ele estiver preparado para absorver o conhecimento, preparado para o teu momento de estudos, o teu cérebro vai estar preparado para o teu momento de estudos. Se o teu ambiente estiver conturbado, bagunçado, o teu cérebro vai ficar da mesma forma, tá? Então, por isso que é muito importante que o local que você, o ambiente que você escolheu para estudar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, ele seja um local limpo e organizado, seja na faculdade também. É importante que você lembre sempre que bagunça externa vai se refletir em bagunça mental. Se o teu ambiente está bagunçado, a sua mente ficará bagunçada. Você precisa de uma boa iluminação. Se você estiver assistindo aulas online, de uma boa internet, ou pelo menos que os vídeos já estejam baixados, para que não fique travando isso, não fique interrompendo o teu progresso de estudos. E você precisa, obviamente, de uma iluminação boa, você precisa, obviamente, que o teu celular esteja carregado, que o teu notebook esteja carregado. Esses são alguns aspectos técnicos que vão influenciar diretamente na tua performance de estudos. É importante também que você tenha um ambiente confortável, uma mesa que seja na altura adequada, uma cadeira que seja confortável, porque esse conforto físico ele vai ajudar na tua performance mental. Pessoal, isso tudo aqui não é besteira, não é frescura, não é coisas que possam ser negligenciadas, tá? E talvez, hoje em dia, o mais difícil de se conseguir é que esse ambiente seja silencioso. Pessoal, estudos da Harvard Business School indicam que cada interrupção
custa em média de 16 a 23 minutos para você retomar a concentração. Esse também é um estudo que é apresentado no livro Tríade do Tempo e também no livro Faça o Tempo Trabalhar por Você. Então, cada interrupção dessas vai fazer com que você gaste de 16 a 23 minutos para retomar a concentração. Portanto, é importante que você tenha um ambiente silencioso, um ambiente adequado para os teus estudos. Isso tudo vai favorecer. Ah, professor, mas você não conhece a minha realidade, aqui na minha casa é muito difícil, no meu trabalho é complicado, na faculdade não dá. Pessoal, eu não estou falando de um ambiente silencioso e adequado por 2 horas, não. Eu estou falando de um ambiente silencioso e adequado para você estudar 20 minutos, 25 minutos, meia hora. É só isso. É só isso. Se você não encontra isso durante o dia, faça isso durante a noite. Se for necessário, acorde mais cedo. Mas você não pode ter desculpas, tá? Desculpas.